Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h34. Bom dia para você. Está no ar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é quinta-feira, dia 20 de julho de 2023. Bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na número 1 da região. Começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale. Para você que gosta de começar o dia sempre bem informado aqui na sua 103,7. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. INSS estuda aceitar o uso de transporte público como prova de vida. Enfermeira é preso por abusar sexualmente de paciente que estava sedada em hospital de Rio Verde. Desenrola Brasil. Dívidas já podem ser negociadas junto à Serasa. Mulher é investigada por vender e aplicar hormônio sem prescrição em Goiás. Fiocruz assina acordo para produzir medicamento para a hepatite C. Isenção de compras online causará 2,5 milhões de demissões, é o que dizem entidades. Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35, 6h35, mais uma vez, bom dia e bem-vindos à nossa programação. Prevista para entrar em vigor em agosto, a isenção de tributos federais para compras online de até $50 poderá causar até 2,5 milhões de demissões, disseram nesta quarta-feira o presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Robson Andrade, e o presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, Jorge Gonçalves Filho. Os dois reuniram-se com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para entregar um estudo com os possíveis efeitos da medida. Segundo o levantamento, o varejo demitiria 2 milhões de trabalhadores até o fim do ano e a indústria 500 mil. As entidades pediram a retomada da taxação dessa faixa de compra para evitar prejuízos à economia. As entidades defendem a retomada da taxação para garantir isonomia entre os produtos importados e os produtos nacionais. Se esses produtos não pagam imposto, a indústria brasileira está pagando um imposto que vai retirar empregos e salários dos brasileiros, afirmou Andrade. E o Brasil tem 241 comunidades tradicionais cadastradas no Tonumapa. Os detalhes é com Décio Caramigo. O aplicativo Tonumapa lançou o novo relatório sobre o mapeamento das comunidades tradicionais em território nacional. De acordo com o documento, já são 241 comunidades cadastradas em todo o Brasil. A iniciativa está mapeando territórios tradicionais no país para apoiar a luta pela regularização e por direitos. Nas 241 comunidades mapeadas até agora, vivem mais de 24 mil famílias, ou seja, quase 100 mil pessoas. O Tonumapa também identifica as principais ameaças a essas populações. Cerca de 40% dos conflitos nas comunidades passam pela falta de direitos, como as invasões. Isabel Castro, pesquisadora do IPAM e integrante da coordenação do Tonumapa, explica que o aplicativo auxilia na garantia desses direitos. Nada vai ser resolvido de uma hora para outra, né? Mas a gente acha que o primeiro passo é essas comunidades saírem da invisibilidade, né? O poder público precisa saber que essas comunidades existem, que elas estão lá, que elas ocupam o território e que elas têm direito ao uso daquele território para que eles possam alcançar políticas públicas, demandar ajuda do poder público em relação à invasão dos seus territórios. As comunidades interessadas em fazer seu cadastro no Tonumapa devem acessar o site www.tonumapa.org.br. Na plataforma também é possível encontrar vídeos com tutoriais sobre como aproveitar a ferramenta. Agência Rádio Web Décio Caramigo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38. Uma operação da Polícia Civil de Goiás cumpriu 2 mandados de busca e apreensão contra uma mulher investigada por comercializar e aplicar hormônios sem prescrição médica. A operação aconteceu na capital goiana e teve o apoio da Vigilância Sanitária de Goiânia. Inicialmente, a polícia informou que os hormônios eram de uso proibido no Brasil. No entanto, a delegada responsável pela apuração do caso, Débora Mello, afirmou que os medicamentos podem ser vendidos no país, porém com prescrição médica. De acordo com a investigadora, a mulher comercializava as substâncias por meio de uma rede social e exercia de forma ilegal a profissão de médica. Por isso, ela deve responder por exercício ilegal da medicina e serviço de alta periculosidade.
6h38. Novos oficiais e praças da Polícia Militar de Goiás foram formados e serão enviados para vários municípios a fim de reforçarem a segurança no estado. E quem traz essa informação é Brunelli Portela. 852 novos alunos participaram da formação de oficiais e praças da Polícia Militar do estado de Goiás. Eles serão enviados para todo o estado, reforçando o policiamento. O estado é dividido em 19 comandos regionais. Todos esses policiais, dentre aí 4, 5 meses, já estarão iniciando o estágio operacional e serão aí colocados em todo o estado de Goiás. Após a solenidade, o governador se reuniu com representantes das forças de segurança para a apresentação dos índices de criminalidade. Durante o balanço de ações das forças de segurança, foi apresentado que Goiás registrou um dos maiores índices de queda de homicídio do país. E em relação aos homicídios dolosos, 128 municípios do estado não registraram nenhum caso no primeiro semestre de 2023. Os casos de feminicídio, latrocínio, crimes violentos e não violentos contra o patrimônio também apresentaram queda. Frutos de uma integração, de uma inteligência entre as forças de segurança, de um trabalho árduo, desde o secretário de Segurança Pública ao policial mais humilde que está lá na ponta. Aqui nós vamos mostrar que a lei é aplicada e aqui o cidadão pode viver em paz. No primeiro semestre de 2023, foram cumpridos 3.772 mandados de prisão e apreensão. As polícias civil e militar fizeram mais de 13 mil prisões em flagrante e deflagraram no total 14.769 operações. As forças de segurança também apreenderam mais de 20 toneladas de drogas. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 6h40, em noite de gols contra e de clássico nordestino, deu vitória. O time baiano venceu o Sport em plena Ilha do Retiro nesta quarta-feira pela 18ª rodada da Série B e assumiu a liderança da competição. De quebra, impôs ao rival a saída do G4 e o fim da invencibilidade dos pernambucanos, jogando dentro de casa no Brasileiro. O Leão da Barra abriu o placar com o gol bizarro de Rafael Thierry e ampliou vantagem com José Hugo, logo em seu primeiro toque de bola no segundo tempo. E Camutanga também diminuiu para os pernambucanos. E no mercado da bola, o Internacional anunciou seu novo treinador e um reforço para o meio de campo. Detalhes é com Cadu Macri. A diretoria do Internacional foi rápida e em menos de 2 dias, depois de demitir Mano Menezes, já anunciou o novo treinador. Trata-se de Eduardo Cudê, que volta ao Beira-Rio após a primeira passagem há 3 anos. Na ocasião, o técnico argentino aceitou uma proposta do Celta de Vigo da Espanha e deixou o Colorado. O contrato de Tchatcho Cudê será até o fim de 2023. O treinador traz para sua comissão técnica o auxiliar Lúcio Gonçalves, o preparador físico Otávio Maneira, o auxiliar de preparação física Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernandes. Este será o segundo time brasileiro de Cudê na temporada. Nos primeiros meses do ano, o treinador comandou o Atlético Mineiro e acabou tendo uma saída conturbada. Além do técnico, o Colorado anunciou também a chegada do meio-campista Bruno Henrique, de 33 anos. O ex-jogador de Palmeiras e Corinthians assinou contrato até dezembro de 2025 e estava no Al Ittihad da Arábia Saudita. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A guerra em curso na Ucrânia está deixando um rastro de devastação na produção global de milho, com consequências alarmantes para os mercados internacionais. A Ucrânia, reconhecida como um dos principais produtores mundiais de milho, está enfrentando uma interrupção significativa em todas as etapas da cadeia de produção e exportação do cereal. Como resultado direto, estima-se que a safra de milho na Ucrânia sofrerá uma queda de 40% no ciclo de produção de 2022-23. A Ucrânia é responsável por 16% da produção mundial de milho. É uma guerra iniciada pela Rússia em 2022, além da redução da produção,
pouco mais da metade do produzido foi efetivamente embarcado. Com os portos fechados e continuidade da guerra, o fornecimento desses cereais será ainda mais prejudicado, fazendo com que tradicionais compradores busquem outros países para suprir o fornecimento. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h56, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E a Fundação Oswaldo Cruz assinou ontem um acordo para solicitar o registro do medicamento Ravidasvir, que trata a hepatite C, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O acordo, de parceria técnica e científica foi feito com a iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas e a farmacêutica egípcia Pharmaceuticals. Segundo a Fiocruz, a parceria é o primeiro passo para disponibilizar esse medicamento no Brasil a um preço acessível e que possa ser fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde para pacientes com o vírus da hepatite C. Agora 6h57. Ontem o aplicativo de mensagens WhatsApp apresentou instabilidade no fim da tarde. Imediatamente após a interrupção do envio das mensagens por volta das 17 horas, vários usuários começaram a relatar o ocorrido no Twitter e também em outras plataformas. O site Down Detector, que monitora a queda de serviços em sistemas diversos, como telefonia, bancos e redes sociais, recebeu mais de 2.300 notificações de instabilidade no WhatsApp, por volta de 5 horas da tarde e 5 minutos. O pico de notificação ocorreu às 5h22. Nesse momento, foram 53.600 notificações. O WhatsApp usou o seu perfil oficial no Twitter para levar satisfações aos usuários durante a queda no serviço. Eles disseram: estamos trabalhando rapidamente para resolver os problemas de conectividade com o WhatsApp e atualizaremos vocês o mais breve possível. Usuários de várias partes do mundo, como México, Suécia, Paquistão, Brasil, também acusaram o problema. 6h58. E o programa Desenrola Brasil. As dívidas já podem ser negociadas junto à Serasa. Confira como com Carolina Cassola. Os consumidores que estão endividados já podem fazer a negociação por meio do aplicativo ou no site da Serasa. A empresa foi escolhida por algumas instituições financeiras como um dos canais de renegociações de dívidas que fazem parte da faixa 2 do programa Desenrola Brasil do governo federal, que começou nesta segunda-feira. O objetivo é incentivar a negociação de dívidas no país. Camila Faisal, especialista da Serasa, explica que para consultar dívidas, o consumidor precisa apenas fazer um breve cadastro no site ou no app. Basta ele preencher ali os dados principais, como CPF, data de nascimento e e-mail, e realizar a consulta nos canais oficiais da Serasa, seja aplicativo ou site. É bem intuitiva, é fácil e em até 3 minutos o consumidor ele consegue se cadastrar e verificar quais são as propostas disponíveis para ele. Caso ele se interesse por alguma proposta de acordo, ele consegue no próprio aplicativo configurar a sua política ali de acordo e já sair com o boleto em mãos ou efetuar o pagamento por Pix, dependendo do parceiro que disponibiliza esse pagamento instantâneo também. Nesta primeira fase, estão liberadas negociações de dívidas de bancos, como cartões de crédito e cheque especial, inscritas em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. Isso é válido para pessoas físicas com renda mensal de até R$20 mil. Camila Faisal destaca a importância dessa iniciativa na vida financeira dos brasileiros. É uma ação que auxilia o brasileiro aí realmente na educação financeira, da gestão no seu orçamento familiar e também ele sair inadimplente, ele limpar o seu nome, ter mais tranquilidade na gestão das contas do dia a dia, no mês a mês e como consequência também conquistar novos sonhos, conquistar novos objetivos. Para saber mais e fazer o cadastro, acesse o site serasa.com.br e clique no ícone Serasa Limpa Nome. Já o aplicativo da Serasa está disponível no Google Play e App Store. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h em ponto. Uma criança de 6 anos morreu após ser atingida por uma caixa d'água enquanto brincava no quintal de casa em Corumbá de Goiás, no entorno do Distrito Federal. O caso aconteceu na terça-feira, mas a morte de Otiniel Gonçalves da Cunha foi comunicada aos familiares ontem.
Após o reservatório de água desabar, a irmã mais velha de Otiniel, de 11 anos, que estava dentro da casa, saiu para ver o que tinha acontecido e machucou a mão. A irmã caçula do menino de 2 anos também estava no local, mas não se feriu. De acordo com a família do menino, a estrutura que segurava a caixa d'água foi comprometida depois da queda de um pé de manga um dia antes do acidente. No dia seguinte, a criança foi até o quintal para brincar com os galhos caídos, quando a estrutura caiu em cima da criança. Um enfermeiro foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma paciente que estava internada e sedada no Hospital Municipal de Rio Verde. O crime aconteceu no final do ano passado e a prisão foi efetuada na última terça-feira. De acordo com informações da Polícia Civil divulgadas ontem, a mulher foi levada ao hospital para atendimento médico. Na unidade, ela foi sedada e ficou sob influência de forte medicação e sem possibilidade de oferecer qualquer forma de resistência. O enfermeiro do local aproveitou da vulnerabilidade da vítima, cobriu-a com um lençol e cometeu abuso sexual. A mulher passou por exame de corpo de delito que confirmou o abuso. A perícia confrontou o material genético encontrado na mulher com o DNA de profissionais do hospital e concluiu que o material era de um enfermeiro. Segundo a polícia, o homem foi a pessoa que mais esteve na companhia da paciente. Agora 7h02. Polícia Civil prende 2 pessoas por golpe do falso financiamento. Vamos prestar atenção. Juliana Carnevale traz os detalhes. O Civil de Goiás deflagrou a Operação Consumidor em Aparecida de Goiânia para combater o golpe do falso financiamento. Nas diligências, os policiais da 5ª Delegacia de Polícia de Aparecida prenderam 2 pessoas pelas práticas dos crimes de estelionato virtual e associação criminosa, além de cumprirem mandados de busca e apreensão. As investigações mostraram que os investigados agiam sempre da mesma forma. Uma empresa a eles ligada já havia sido interditada. Mas, mesmo impedidos de autuar, os investigados continuavam oferecendo os falsos serviços, geralmente em outro endereço e com outro nome fantasia. A operação foi desencadeada após intensa investigação e contou com a identificação de vítimas, que totalizam prejuízos superiores a R$90 mil. A polícia avalia que outras centenas de consumidores tenham sido lesados. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h03. E o Ceará venceu o Vila Nova ontem com gol de Luiz Otávio aos 45 do segundo tempo na Arena Castelão. O resultado faz o Vovô subir na tabela. Já o Vila, que era líder, cai para segundo. O próximo compromisso do Vila pela Série B será no sábado, no Oba, às 17h. O Alvinegro de Porangabaçu volta ao campo no domingo, dia 23, contra o Juventude fora de casa, no Alfredo Jaconi, às 15h30. E a jogadora Angelina supera a lesão e diz estar pronta para a Copa do Mundo. A reportagem é com Daniela Esperon. A técnica Pia Sandroger escolheu Angelina para substituir a atacante Nicole, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Quis o destino que a meia voltasse à seleção brasileira, já que Angelina era titular, mas devido a uma lesão séria, ficou fora dos gramados durante muito tempo. De titular a suplente da amarelinha, Angelina conta como que está o lado psicológico e físico para essa Copa do Mundo. Eu acredito que isso demorou um pouco, sim. É uma lesão muito difícil, demora um pouco para a gente voltar àquele alto nível, mas sou muito grata pelo período de convocação que a gente fez na Granja. Tive uma exposição ali no amistoso. Isso me ajudou muito, me deu muita confiança, e também esse período de treinamento antes da Copa lá em Gold Coast foi essencial para mim, porque fisicamente, psicologicamente, assim, elevou muito o meu nível, e hoje eu posso dizer que eu estou confiante e eu sinto que eu estou 100%. Hoje eu posso dizer que sim. Pia Sandroger vem comandando os últimos treinamentos antes da estreia do Brasil no Mundial. A seleção canarinho entra em campo na segunda-feira, às 8h da manhã, no horário de Brasília, diante do Panamá. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo Feminina, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. A
agronegócios. Agora 7h05. A quarta-feira chegou ao final com os preços futuros do milho acumulando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. As principais cotações subiram até 2,93% e flutuaram na faixa de R$ 59,39 e R$ 69,30. O vencimento setembro 23 foi cotado a 59,39, com valorização de 2,93%. Novembro 23 valeu R$ 62,29, com ganho de 2,62%. Janeiro 24 foi negociado por R$ 65,92, com elevação de 2,52%. E o março 24 teve o valor de R$ 69,30, uma alta de 1,61%. A análise da Agrinvest destaca que o milho de setembro 23 está se aproximando dos R$ 60,00, com ganhos balizados pela alta do milho em Chicago, diante da preocupação com os desdobramentos no conflito do Mar Negro. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h06. A Petrobras anunciou uma redução de 7,1% no preço do gás natural. Os detalhes é com René Almeida. Petrobras anunciou nesta quarta-feira uma redução média de 7,1% no preço do gás natural nas distribuidoras. O novo valor começa a valer a partir de 1º de agosto. Segundo a estatal, o reajuste faz parte de uma atualização trimestral prevista em contrato com as distribuidoras. Com a nova redução, o preço do gás natural acumula queda de aproximadamente 25% no ano. A professora de economia do INSPER, Juliana Inhas, cita 3 motivos para a redução. Primeiro, uma redução da própria volatilidade do próprio preço do barril de petróleo. Segundo ponto, uma redução da taxa de câmbio, que também favorece a queda do preço de acordo com o repasse, né, do mercado internacional. Mas eu acho que tem um terceiro fator aí, que é como que o governo pode estar usando, né, hoje a sua influência sobre a precificação e até a própria nova forma de precificação da Petrobras para conseguir aliviar pressões inflacionárias. De acordo com a Petrobras, de fato, o preço do petróleo no mercado internacional e a taxa de câmbio permitiram a redução. Para o trimestre de referência, segundo a empresa, o petróleo teve queda de 3,8% e o câmbio apreciação de 4,8%. Na última semana, o preço médio do metro cúbico de GNV estava em R$ 4,52 nos postos de combustíveis, conforme o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. A redução anunciada nesta quarta não se aplica ao preço do gás de cozinha GLP. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, René Almeida. Jornal Verde Vale. 7h08. Vamos para o nosso segundo intervalo. INSS estuda aceitar o uso de transporte público como prova de vida. Soja responde por 73% das exportações do agro. Estas e outras informações logo após o break comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h15, 7h15, voltamos com o terceiro e último bloco aqui do Jornal Verde Vale, inclusive com as notícias locais em instantes. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, estuda usar os equipamentos de controle biométrico de sistemas de transporte público para que aposentados, pensionistas e demais beneficiários de auxílios federais provem que estão vivos. Estamos articulando com a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal para que um assegurado nosso, ao passar por uma catraca em que haja identificação biométrica, faça a prova de vida, é o que revelou o presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, na manhã de ontem. A proposta, ainda em análise, seria futuramente ampliada para as outras localidades. O objetivo, segundo o Stefanuto, seria tornar a prova de vida menos burocrática, ampliando as formas dos segurados comprovarem que estão vivos para continuar recebendo os benefícios previdenciários. Neste ano, a prova de vida passou a ser feita pelo próprio INSS, por meio do cruzamento de informações registradas em bases de dados do próprio Instituto ou de outros órgãos e entes federais. No começo de fevereiro, o INSS publicou portaria detalhando os procedimentos considerados válidos para atestar que o beneficiário está vivo.
Desmatamento no Cerrado sobe 28% e chega a 491 mil hectares. A matéria é de Igor Pereira. Desmatamento no Cerrado atingiu 491 mil hectares no primeiro semestre de 2023, área 7 vezes maior do que a cidade de Salvador. O número representa um aumento de 28% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram desmatados quase 383 mil hectares. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Quem explica os detalhes é a pesquisadora do Instituto, Fernanda Ribeiro. A gente sabe que a agropecuária, principalmente ligada à cadeia de grandes commodities como a soja, é o setor responsável pelas grandes áreas desmatadas no Cerrado. Hoje, 90% do desmatamento está ocorrendo dentro de propriedades privadas, sendo que quase 50% dessas áreas desmatadas estão concentradas em grandes propriedades. Os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia responderam por 74% de todo o desmatamento no bioma. Ainda segundo a pesquisadora, os prejuízos são perda de biodiversidade e água. A vegetação nativa é crucial para a manutenção da biodiversidade e dos recursos naturais como um todo, como a disponibilidade de água e a estabilidade climática. Então, a produção agrícola e o abastecimento de água na cidade são dois exemplos altamente afetados pelo desmatamento, causando grandes prejuízos nos setores e para a população como um todo. O Instituto pontua que estratégias para frear o desmatamento passam por fiscalizações eficazes, políticas públicas e incentivo ao combate do desmatamento em áreas privadas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h18, uma jovem de 21 anos morreu atropelada por um carro na Avenida César Latz, em Goiânia. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o veículo furou o sinal vermelho e atingiu a atendente Bruna Manielli. Caroline Paim, titular da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, disse que o condutor fugiu sem prestar socorro à vítima e ainda não foi localizado pelas autoridades. As investigações seguem em andamento para identificar o motorista. Agora 7h19, soja responde por 73% das exportações do agro. A Juliana Carnevale traz os detalhes. O complexo soja foi o grande protagonista das exportações do agronegócio goiano no primeiro semestre de 2023. Com toda a exportação do agro, Goiás faturou mais de 6 bilhões de dólares no período. Segundo dados da plataforma Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro, a Agrostat, a cadeia agroindustrial da soja foi responsável por 73,2% do total exportado na primeira metade do ano, seguida por carnes, 15,05%, e cereais, farinhas e preparações, com 4,09%. Grande parceira comercial do estado, mais uma vez, a China foi a principal cliente, respondendo sozinha por 59,91% das compras externas. No total, ainda de acordo com os dados da Agrostat, os produtores goianos venderam para mais de 100 países. Apenas em julho deste ano, o estado de Goiás faturou 1 bilhão e 100 milhões de dólares com as exportações. Além do complexo soja e das carnes, também teve destaque no mês o complexo sucroalcooleiro. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h20 agora. E o Guarani confirmou bom momento na Série B e derrotou o ABC por 1-0 na noite dessa quarta-feira. O gol da vitória foi marcado por Derek no segundo tempo. Foi o primeiro jogo do Alvinegro como mandante na Arena das Dunas neste Brasileirão. Quase 14 mil torcedores estiveram no estádio e saíram decepcionados mais uma vez. O time potiguar é o lanterna da competição. O Guarani chegou aos 29 pontos e subiu para a 6ª posição. O ABC caiu novamente para a lanterna com 11 pontos. Agora 7h21. Botafogo empata na estreia de Bruno Lage e está nas oitavas. Daniela Esperon traz os detalhes. O Botafogo não teve dificuldades para garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na estreia do técnico português Bruno Lage, o Bota ficou no 1-1 no estádio Newton Santos, mas como havia vencido na Argentina por 2-0, segue no torneio. Dividindo as atenções entre Sul-Americana e Brasileirão,
O Botafogo entrou com um time reserva nesta quarta-feira e até pela situação, de certa forma, confortável. Para Bruno Lage, essa estratégia foi fundamental para que ele pudesse conhecer mais o elenco e descansar alguns jogadores. A equipa vem de uma sequência de jogos muito pesada, vem com muitas viagens, muitas vezes sempre o mesmo 11 a jogar e nós precisamos de todos. E hoje acho que foi o exemplo disso. A equipa, muita gente sem ter os 90 minutos, a partir dos 70, 75 minutos, sentiu-se uma quebra que é normal, principalmente para quem não tem 90 minutos. E em função do resultado da primeira eliminatória, em função daquilo que foi o último jogo aqui em casa e o próximo jogo no domingo, acho que fizemos a gestão perfeita. Agora o adversário do Botafogo será o Guarani do Paraguai. Os brasileiros jogam a primeira partida em casa e decidem fora. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h22 agora. Os futuros da soja subiram perto de 1% na Bolsa de Chicago no início da tarde dessa quarta-feira, acompanhando a nova disparada do trigo, que opera no limite da alta com 8% de ganho diante da escalada da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Assim, perto de 1h10, horário de Brasília, as cotações registravam $14,29 por bushel no setembro, enquanto novembro, referência para a safra americana, tinha $14,08. Chicago opera na maior patamar desde a virada do ano, informou a Pátria Agronegócios. Ainda na Bolsa de Chicago, os futuros do óleo da soja subiam mais de 2,5%, encontrando um suporte também nesse cenário, uma vez que pelo corredor humanitário do Mar Negro saíam ainda toneladas e toneladas de óleo de girassol, uma vez que a região é uma importante produtora.